Ah, que esse aqui, ele é um formado em Direito, Marcos, tá? Ele é formado em Direito, recém-formado, e ele falou sobre a dificuldade de audiência, né? De fazer audiência, ir ao fórum. E isso é muito difícil. Para quem é advogado, no curso de Direito ninguém ensina como falar em público. E tem muito advogado que deixa de sequer tentar a advocacia porque tem um pavor de ir ao fórum e falar com o juiz. Com o juiz ou debater com a outra parte e tudo mais. Desde o estágio já procura se esquivar, né? E esse é o problema. São poucos os momentos no curso de Direito que tu tem para falar, né, durante a faculdade. Algumas faculdades até fazem falar mais. Eu, quando dava aula no curso de Direito, eu fazia os alunos falarem, eu dava aula para os iniciantes, eu fazia eles falarem, trabalho em grupo, alguma coisa tinha que ter para eles já aprenderem a falarem, mas ao menos perderem um pouquinho desse medo. Alguns fugiam de todas as formas, mas eu sempre procurava dar esse espaço, ainda que não tivesse espaço na matriz curricular para tratar disso, uma pena. Mas o que eu recomendo, assim, né? Eu recomendo o seguinte, o ideal para você é começar do pequeno, tá? Você se formou em Direito e precisa começar a falar, começa a perceber o que você tem dificuldade, se é só na frente do juiz, ou se é na frente do outro advogado na hora de uma negociação, sei lá, se é só na sala de audiências, se mesmo com o teu cliente tu não te sente bem. Então cada situação é um problema, tá? No caso aqui do Marcos, ele falou sobre frequentemente vou ao fórum, mas não teve coragem de fazer uma audiência. Então, ele não teve coragem de fazer audiência porque por causa é o problema de falar no ambiente do fórum ou é falar em qualquer situação. Você precisa começar a entender quais são os gatilhos que fazem com que você tenha dificuldade de falar, se é a chegada no fórum, se é a presença do juiz, o que está bloqueando. Tá? Sempre que eu faço um trabalho um curso de oratória, ou mesmo na mentoria, quando eu atendo por mentoria, eu procuro descobrir qual é o gatilho, e aí eu peço sempre para a pessoa fazer alguns testes. Não tem como a pessoa descobrir qual é o problema dela sem ela testar, sem ela refletir sobre o que ela fez e até testar. Uma vez eu atendi um advogado que o problema dele, a minha intuição era de que ele não sabia preparar apresentações, porque para a audiência ele ia bem. Então, assim, a audiência ele conseguia fazer muito bem, se sentia seguro, mas na hora de fazer apresentações ele tinha um bloqueio. E eu disse, pô, que interessante, né? Imagine, ele consegue fazer uma audiência bem e não sente medo. Na hora em que ele vai fazer qualquer solenidade, enfim, solenidades, do tipo na OAB, etc., e ele é convidado a falar, ele se atrapalhava e ficava super nervoso. Então, assim, o que acontecia aqui? E eu falei que é provavelmente porque ele acabou, nós acabamos não trabalhando juntos. Ele só me apresentou o problema e ficou de voltar e não voltou. Isso também acontece, né? No caso dele, o que era? Provavelmente ele, como ele conseguia se desempenhar bem numa audiência, ali era um ambiente seguro. Ali para ele já preparava e dominava e sabia o que fazer. Já numa apresentação, ele não tinha a técnica adequada de preparação para esse tipo de solenidade, e aí ele se bloqueava. Eu até achei que ele pudesse ter também algum outro bloqueio psíquico, né? Até fizemos uma sessão de hipnose, mas não tinha, então eu disse, isso aqui provavelmente é porque ele não sabe preparar direito, ele não sabe se preparar direito. E muitas vezes, muitos dos problemas que vocês têm para falar em público é por simplesmente não saber qual é o melhor jeito de preparar. Na medida que tu te prepara melhor, tu consegue apresentar melhor.